Bom, nós tentamos várias vezes fazer esse vídeo e em todas as vezes nós tivemos algum impedimento, coisas davam errado e simplesmente não era possível gravar, sabe? É um lugar que é próximo da nossa casa, parece uma coisa muito simples, mas não é. E nesse mesmo momento estou tendo sensações estranhas, é como se eles soubessem que nós estamos aqui e falando sobre eles. Eu espero que hoje nós consigamos finalmente contar essa história aqui próximo ao que um dia foi o lendário prédio Joelma. Lembrando que nós estamos na região do Vale do Anhangabaú, um local sinistro, que tem um passado trágico. Vários crimes e tragédias aconteceram nesse entorno. Os crimes do Martinelli, o crime do Poço, o castelinho da Rua APA e a tragédia do Joel. Era manhã do dia 1º de fevereiro de 1974. Naquela manhã, São Paulo desperta, um dos eventos mais trágicos da história dessa cidade. O edifício Joelma, um prédio de 25 andares, sofre um terrível incêndio. Começa no 12º andar. O edifício Joelma ele foi construído em 1971. Hoje, edifício Praça das Bandeiras. Na época de sua construção, ele era um marco de modernização. Era um edifício comercial moderno para os padrões da época, onde funcionavam escritórios de várias empresas, bancos importantes. Porém, um prédio que era considerado tão moderno para a época, não possuía nenhuma rota de fuga, nem brigadistas, nem preparo ou treinamento para um acontecimento desse porte. E ele se tornou, então, uma armadilha mortal. Essa tragédia revelou falhas graves de segurança e infraestrutura que serviram como um alerta para o Brasil sobre a necessidade de prevenir desastres dessa magnitude. Depois dessa tragédia, novas regulamentações foram implantadas, exigindo um sistema de prevenção contra incêndios em edifícios. Dentro do prédio, o desespero tomou conta. As pessoas corriam para as escadas e janelas ou tentaram acessar os andares superiores. Elas subiram para tentar acessar a cobertura, mas o que elas acabaram encontrando foi as portas trancadas. O incêndio ele começa no 12º andar. Então, as pessoas que estavam nos andares superiores, elas não perceberam de cara o incêndio, e quando muitas delas tentaram descer para acessar os andares mais baixos, para tentar sair do prédio, elas já não conseguiram. O incêndio se alastrou muito rápido, né, deixando as pessoas que estavam nos andares superiores sem nenhum tipo de alternativa de fuga. Exatamente. Então, as pessoas que estavam nos andares inferiores ao 12º andar, elas conseguiram se salvar. Porém, muitas das que estavam... São 25 andares. Então, vocês imaginam o tanto de gente que não conseguiu descer. O incêndio só foi controlado depois de horas, né? Deu mais de 150 mortos, né? Acho que, se não me engano, 187 mortos 187, exatamente. E 300 feridos. E um dos fatos mais marcantes também sobre esse incêndio é o caso das 13 almas, que são 13 pessoas que elas tentaram fugir pelo elevador. Só que não foi possível, elas acabaram sendo encontradas mortas, carbonizadas, totalmente carbonizadas. E o corpo delas hoje está enterrado no cemitério da Quarta Parada. Os restos mortais, né? E estranhamente, essas 13 pessoas nunca foram identificadas. Eu, uma senhora que estava aqui, mais um rapaz. Escutemos voz pedindo socorro. E aí saímos aqui procurando, não achamos nada. Tinha mais ou menos
umas 15 pessoas fazendo umas orações lá embaixo. Aí conversei com as pessoas lá, ninguém escutou nada, ninguém viu nada. Ela falou pra mim, o senhor descobriu de onde veio aqueles gritos? Eu falei, eu descobri. Surpreendentemente, quando Luiz joga água nos túmulos, os gritos silenciam. Anhangabaú, ele é um lugar que, pelo passado que ele teve, pode-se dizer que ele é um lugar maldito. O terreno, sabe, as proximidades do terreno onde foi construído o prédio, conhecido como Prédio Joelma, naquela década de 70, ali havia acontecido anteriormente o crime do Poço, que era um professor de química que residia em uma casa ali. E por conta da família dele não aceitar o atual relacionamento que ele tinha, ele matou a mãe e as 2 irmãs e jogou os corpos delas dentro de um poço. Quando começou a feder muito e começaram a desconfiar, as autoridades foram até o local e quando as autoridades ali chegam, ele tira a própria vida. E os bombeiros, um dos bombeiros que desceu para poder tirar aqueles corpos do poço, para poder dar um enterro digno a eles, ele veio também a falecer alguns dias depois de infecção cadavérica. Depois essa casa foi demolida, né? O terreno foi comprado e ali, naquelas imediações, foi construído já o Joelma, com uma história que já, com um terreno que já carregava uma história bem sinistra de crime e sofrimento. Um dos casos que ficou mais conhecido de espíritos vítimas da tragédia que ocorreu no dia 1º de fevereiro de 1974 naquele lugar foi o caso da Volquimar Carvalho dos Santos, que tinha apenas 21 anos de idade. A Volquimar, ela trabalhava no 23º andar do edifício. Naquele dia, a Volquimar e mais 4 colegas de trabalho, elas tentaram fugir. Elas tentaram descer as escadas, elas quase foram atropeladas pelas pessoas desesperadas que estavam subindo e descendo sem parar, tentando buscar uma alternativa. Elas tiveram de subir de volta, porque não tinha realmente como descer. Então, ela e as 4 colegas foram para a cobertura do prédio, onde elas morreram de asfixia. O irmão da Volquimar, que se chama Álvaro, ele também trabalhava no edifício. Porém, ele conseguiu fugir, já que ele trabalhava no 10º andar. O Chico Xavier, ele psicografou uma carta da Volquimar, onde ela descrevia os últimos momentos de vida. A história da Volquimar se transformou num filme, Joelma, 23º andar. Inclusive, ele está disponibilizado no YouTube. A história do filme, o roteiro do filme, ele foi baseado nas cartas psicografadas dela. Durante as filmagens, ocorreram estranhos eventos. Rostos, imagens, espectros fantasmagóricos apareciam nas cenas. E muitas delas tiveram de serem refeitas. Que bom que hoje existe, né, ações, planos. Sim, recursos, né, legislação, treinamento, né, para evitar uma tragédia nesse nível que acometa tantas vítimas e que essa história que está aqui no coração de São Paulo, no Vale do Anhangabaú, não seja esquecida, né, Vini? Sim, sim, que ela, né, fique na lembrança, né, que, né, não aconteça de novo. Exatamente. E é isso. E esperamos que os espíritos que ainda estão lá presos, que eles possam se libertar algum dia, que seja desse ciclo de dor das pessoas que estiveram ali, que sofreram ali, que padeceram ali, né, Vini? Que tudo se renove, que quem Eles tiver encontrem preso o descanso,
né? Encontrem a paz. Exatamente. E que a história não seja esquecida.